Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Vamos à palavra de Deus então. Irmãos, eu tenho percebido, eu tenho caminhado dentro desse ambiente, vamos colocar dessa forma. Eu tenho procurado, seja qual for a colocação, no sentido de dar atenção ao que o Senhor tem feito no nosso meio, Quem tem acompanhado, quem tem frequentado o GA aqui, tem entendido que nós estamos num processo muito importante nesses dias de compreensão daquilo que Deus tem feito. Qual é talvez o maior medo de alguém que já viveu alguns ciclos na vida, ser redundante neles mesmos, ou seja, passar novamente por aqueles processos, É mais ou menos aquela ideia de quando a gente é reprovado na 8ª série, ninguém volta para a 7ª, Fica fazendo a 8ª até passar de ano, porque as matérias, mesmo que sejam conhecidas, em algum momento elas é esquecido, seja qual for a atenção, ou tira a atenção, ou não faz a gente dar a devida atenção, e a gente acaba perdendo nota, a gente acaba voltando a fazer e repetir novamente aquela série. Então, tem coisas que Deus tem derramado sobre nós, que elas já aconteceram. Nós já vivemos tempos onde a gente viu e experimentou muito o mover de Deus, mas por falta de conhecimento a gente acabava perdendo tudo aquilo que Deus está fazendo. Como eu e você já sabemos, Deus usou a vida do apóstolo aqui, há uns 3 finais de semana atrás, e foi precioso o mover do Espírito, como Deus fez, o ambiente profético da coisa, como aconteceu, nos estartando, nos levando a um lugar literalmente de analisar e vermos o mundo espiritual, entender que de fato os céus estão abertos. Quem crê que Deus quer fazer grandes coisas aqui, diga amém. Eu creio quanto a isso, eu tenho convicção disso. Mas é muito importante nós não errarmos novamente, como já foi errado em alguns ambientes que nós já passamos. Você vê que a própria história da palavra de Deus, você vê que é um povo se movendo sempre da forma que eles queriam após um grande mover de Deus. Sempre havia um tempo de livramento, um tempo onde a presença do Senhor estava ali e ela queria permanecer naquele lugar, mas por falta de conhecimento, o povo perdia essa presença porque eles se acostumaram só com o mover de Deus. Você vê que quando Deus deu uma palavra a Moisés e aconteceu o que aconteceu, você vê que, não tem como dizer que não foi. Eu acho que está muito retorno aqui em cima para mim. Tipo assim, não tem como você ver pela palavra de Deus que sempre havia um agir do Senhor tremendo na vida do povo, e o povo, por querer só aquele mover, esquecia de cumprir, que tinha que ter uma vida de santidade, tinha que ver um entendimento de sujeição, tinha que haver conhecimento da palavra, e aí Deus então retornava, tirava a mão e o povo padecia novamente. Sempre havia um ponto e contraponto. Deus vinha novamente, restaurava a sorte de Sião, trazia Israel para um lugar de vitória, sempre via aquele ambiente onde caía todos os seus inimigos, mas daqui a pouco, por falta de conhecimento, havia um pecado, havia uma necessidade, uma sujeição à palavra que não era comprometida, que não era feito, o que acontecia? Novamente o povo voltava para um tempo de exposição àquilo que eles tinham plantado. Diga assim comigo: tudo aquilo que eu planto, diga forte, tudo aquilo que eu planto, eu rego, eu cuido, eu como. Amém? Então assim é o caminhar de Deus, assim é a vida com o Senhor. A Bíblia diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Entenda, o que eu quero dizer para você como igreja nesses dias é que nós estamos vivendo um tempo onde parece que tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que o Senhor nos fala, tudo aquilo que é ministrado ao nosso coração, há uma certeza, eu sei disso, que Satanás ele veio para roubar, matar e destruir, mas tudo aquilo que é plantado, por exemplo, em um ambiente na qual a gente se sente, usado por Deus, precioso, você tem um contraponto, você vê uma realidade se levantando, parece que para tirar tudo aquilo que você está aprendendo, parece que para tirar tudo aquilo que está sendo, ensinado, ministrado e fortalecido.
Você vê hoje, por exemplo, os nossos GAs, dentro da nossa igreja, nós temos ali toda quarta-feira um lugar de ensino, um lugar de verdade, de palavra, onde a gente pode ser perguntado, onde tira as tuas dúvidas, onde coloca, alinhamento sobre isso. A frequência não é tanta. A frequência não é tanta, por quê? Porque talvez ali não há um mover, que na verdade o entendimento do mover parece que é só os laridos, parece que é só o ambiente onde se cai, aonde isso, aquilo, outro. Diga assim, o mover de Deus pode ser um vento suave, como foi com Elias. Então nem sempre é da forma que a gente quer, sim da maneira que Deus quer. Mas a essência daquilo que nós temos aprendido de Deus é saber fazer, receber, andar como Ele quer daquilo que Ele nos entregou. Nós temos recebido ao longo dos anos, há muito tempo, palavras em cima de palavras, que isso sim tira-nos de um lugar de lama, isso sim nos tira de um lugar de falta de conhecimento, isso sim nos tira de um lugar, de infantilidade, e nos leva para um lugar de maturidade. Como tem sido desde o tempo em que o Senhor colocou palavras no nosso coração, específica como o ano da exatidão, entender o porquê o ano da exatidão, entender o que é sujeição e submissão, compreender que se eu não faço a minha parte, Deus não vai fazer a dele, entender que, eu preciso compreender aquilo que Deus tem dado às minhas mãos, fazer disso uma verdade de vida, porque Deus, quando transforma uma pessoa, diga assim comigo, nunca é de fora para fora, mas sim, diga assim, de dentro para fora. E é sobre isso o cristianismo. O cristianismo, ele é uma conversão de valores, ou seja, aquilo que eu estava andando do jeito do mundo, eu me converto e passo a andar num patamar e numa direção que Deus espera. Então a minha vida, ela passa a ser de fato sim um holofote, aonde eu estou sempre sendo vigiado, aonde eu sempre estou sendo analisado, aonde tudo que eu falo, tudo que eu vivo, como eu vivi isto, como eu ajo nas situações, está sendo ponderado. Tem até muitos anos a gente tem essa experiência, digamos assim, de ouvir alguns nomes de crente, O crente 6 horas, por exemplo, que todo mundo sabe disso. Por que o crente 6 horas? Porque tudo dele é o seguinte, 6 horas por mim por isso, 6 horas por mim por aquilo, O crente Raimundo, uma cabeça está na igreja e o corpo está no mundo, O crente Girafa também fala sobre isso. O outro crente que é o Popó, que só vive em luta, você pergunta para ele, como é que você está, irmão? Só vive na luta, tá luta, O crente Pedreiro, o que você está fazendo? Estou fazendo a obra, fazendo a obra, Tem tantos crentes aí que tem, e um deles é esse, irmãos, que toda a vida parece que ele está escondido, que é o 007, nunca ninguém sabe quem ele é. Aquele cristão que depois de 20 anos dentro de uma empresa, num belo dia cai do bolso dele uma coisa, e aí de repente você se identifica como um cristão. Aí alguém olha e diz assim, poxa, mas você sempre foi cristão? Ele, já conheço desde pequeno cristão, eu sou de igreja, eu sou isso. Por quê? Porque acostumou apenas a falar e não viver. Diga assim comigo, eu posso fazer o que eu quero, mas o que Deus espera é o que eu vivo. Você está entendendo, irmão? Você pode ser a melhor pessoa da face da terra, você pode ser o cara queridão da família, aquele que todo mundo te liga e te pede uma opinião? Você pode ser esse cara, mas se você não estiver vivendo, não adianta você só as palavras. As pessoas nunca vão mudar, as pessoas que estão à tua volta nunca vão ver Cristo em você. Elas vão olhar a centralidade da sua vida. E aí, meu querido, quando você entra no lugar onde você é o centro, e você já sabe o que acontece. As coisas elas são ruinadas, entram em ruínas, elas entram num lugar onde não há estabilidade, porque nem eu e nem você temos estrutura de forma alguma para tirar a centralidade de Deus da nossa vida. Ele não nos fez para isso, Ele nos fez o contrário, para receber dele em nós. Diga assim comigo, um vazio que há em mim só é preenchido por Ele. Amém? Então dentro desse ambiente de entender que eu preciso refletir aquilo que eu carrego, eu preciso, ter provas daquilo que eu estou fazendo, e é 3 situações que eu estou analisando, e nessa manhã eu quero te levar a esse lugar de analisar como as pessoas em sua volta estão te vendo, como aquilo que é fruto na sua vida está acontecendo, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem se posicionado, tem dado certo, não está? Pastor, mas a minha vida é boa, minha vida é tranquila, eu não tenho isso também é um problema. O evangelho é renúncia,
O evangelho de verdade é um tempo de ajuste, é um tempo onde você tem que ser. A Bíblia diz o seguinte: aquele que é perseguido por amor a mim, coisa boa. Diga assim para a pessoa: você é perseguido por quem? Aí você fala assim: e para que você está sendo perseguido? Às vezes a gente entra em cada discussão boba, irmãos. Você quer ver, tem mais gente discutindo por político do que pela salvação. Tem mais gente discutindo por time de futebol do que pela salvação. As pessoas, elas são muito mais conhecidas e lembradas pelo time ou pelo político do que aquilo que eles carregam em Cristo Jesus. E não pode ser assim. Não tem nada contra você gostar de futebol. Eu gosto demais de futebol, torço para o melhor time do mundo, sabe? A coisa é importante, né? Eu amo isso. Só que, meu irmão, eu não posso de cada 10 palavras, 15 falar do time de futebol. Eu não posso a cada 10 palavras falar da minha opção política. Eu não posso a cada 10 palavras falar da minha herança, do meu legado, da minha família. Eu não posso falar do meu trabalho, porque isso não... diga assim, o verdadeiro cristão, a sua boca é cheia de Cristo. Não tem como a gente entrar num ambiente de murmuração, dessas coisas. E é sobre isso. Aqui é uma passagem que Jesus, irmãos, olha só que interessante. Jesus, ele era conhecido e ficou conhecido porque tudo que ele falava e fazia acontecia. Aí você fala assim: tá, mas Jesus é o Filho de Deus. Claro, mas você não pode deixar de entender que ele se esvaziou de si mesmo. Ele colocou no lugar como eu e você temos acesso. Ele se fez um como nós. Ele entendeu sobre o seu papel. Ele foi ministrado dessa maneira. Ele se colocou nesse ambiente. E aqui fala, no versículo 12 ao 15, diz assim, fica com o teu livro aberto, diz assim, ó: aconteceu que, estando ele numa cidade, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode me purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ficar limpo. E no mesmo instante, lhes desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Olha só que interessante, na última parte do versículo 15, as multidões afluíram, ou seguiam para o quê? Ou ouvirem. Diga assim comigo: Jesus ensinava primeiro, depois curava. Você está entendendo? Jesus ensinou sobre o reino de Deus, consequentemente ele curava. Eu preciso buscar a Jesus não pelos milagres que ele tem que fazer na minha vida. Eu preciso buscar a Jesus para conhecer mais do Pai, mais do céu, querer Ele na minha vida para ter o discernimento do que Ele espera de mim. Quem crê nisso, diga amém. Não é um ambiente onde eu procuro só os meus milagres sendo resolvidos, as minhas situações, porque o meu desejo é esse, porque o meu querer é isso, eu preciso sair de onde eu estou. Não é assim que funciona. Jesus, ele ensinava, a palavra era pregada, ele falava das coisas, e a consequência que era o povo era liberto e curado em nome de Jesus. E aqui, tirando para nós, Jesus era conhecido por aquilo que ele ensinava e acontecia. E a pergunta você tem que fazer para você agora: como eu estou sendo conhecido? Como as pessoas têm conhecido a mim? Como as pessoas se lembram de mim? Qual é o ambiente que eu estou, que as pessoas, quando olham para aquela situação, elas lembram de mim? Essa é uma pergunta que eu e você, como cristão, temos que fazer em todo o tempo. De que forma eu tenho me movido nesse tempo? De um agente de transformação na vida das pessoas? Como um verdadeiro cristão na terra, que você sabe que significa pequeno Cristo? O que eu tenho me movido? Como eu tenho me movido? Porque essa é a grande diferença daquilo que nós vamos abastecer o céu de vidas. Nós temos uma função de levar a Cristo às pessoas. A palavra do Senhor fala que eu tenho que falar, eu tenho que proclamar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que abrir a minha boca. Não sou eu que convenço as pessoas. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: você não convence ninguém.
É o Espírito Santo que vai fazer na sua vida. O seu papel é falar daquilo que você está vivendo. Agora, se você não está vivendo coisas boas, é melhor você ficar calado. Mas também não é lugar de você ficar calado e fechado e dizer assim, não vou sair de onde eu estou. Porque aqui é um grande, abre um parênteses aqui, há uma grande cilada de Satanás. O maior ensinamento na vida de um homem é os erros, as decepções, as frustrações, sabe, o medo, seja qual for aquilo que nos paralisa, talvez isso seja a maior forma de ensino na vida de uma pessoa. Não é tudo que dá certo eu estou aprendendo, é os grandes erros que nos ensinam, sim ou não? Quando eu erro, quando eu entro no ambiente de pecado, quando existe alguma situação que entristece quem eu sou, a minha primeira atitude é justamente me fechar. Ou seja, não, eu não sou digno, eu não sou capaz, eu não posso, não é dessa forma. E aí sobre isso, Satanás, o que acontece? Ele começa a botar um peso ainda maior. Você tem razão, você realmente não merece, você tem razão, realmente você não pode, você tem toda a razão, você não é exemplo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que a gente se fecha no ambiente de aceitação das acusações do inferno, a gente está dizendo que tudo aquilo que nós cantamos agora sobre a questão da cruz não valeu de nada. Entenda, hoje a situação que você está, você pode usar isso de duas formas. Ou como uma mancha, aquela mancha que ninguém consegue limpar, que você mesmo faz questão, por exemplo, aqui é uma mancha, você não deixa ninguém limpar, você faz assim, ó, não, isso vai ficar aqui, isso vai ficar desse jeito, isso não, ninguém vai, não, essa mancha na minha vida, sabe, ninguém vai tirar isso de mim. Ou você pode dizer o seguinte, a partir de hoje eu entendi que tudo que o meu passado fez, ele se tornou uma marca de transformação em nome de Jesus. Diga assim comigo, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. Você está entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Jesus era conhecido por aquilo que ele fazia. E eu e você precisamos entender como estamos sendo conhecidos aí fora. Você pode dizer assim, pastor, mas eu sou conhecido por um bom pagador. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há uns anos atrás, quem está comigo há muito tempo vai lembrar disso. A gente tomava conta dos jovens e apareceu um cara aqui. E ele veio conversar comigo, e a primeira coisa que ele falou é o seguinte, ele já era uma pessoa mais de idade, e veio atrás de namorada, literalmente isso. Ele veio pescar no aquário. Aí, automaticamente, eu era bem atento com isso, e sou ainda, e tem algumas pessoas que eu já disse que eu não posso, né? Como diz o Davi Gruber, eu não posso botar a mão, mas não pensem vocês que não tem algumas pessoas aqui que eu só faço assim, ó. O pau pega. E eu cheguei perto dessa pessoa e fui conversar com ela, e eu fui questioná-la. Eu falei assim, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, aqui não é lugar para isso. Não é assim que funciona. E ele se encheu de razão e disse assim, você sabe quem eu sou? Eu disse assim, não estou perguntando, não quero saber, para mim não interessa. Daí ele disse assim, não, mas se eu quiser comprar um carro zero hoje na Brightcove, eu tenho um nome limpo. Eu disse, que bom, é mais do que sua obrigação. Não, porque nunca ninguém foi na minha casa cobrar alguma coisa. Eu aprendi de berço que o que o homem faz tem que honrar. Eu falei, maravilha, isso é muito bom. Não é mais do que a sua obrigação. O que eu quero dizer nessa manhã, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, entenda algo. Não é sobre ser bonzinho aos olhos dos outros. É ser sobre cuidado por Deus. Você está entendendo? Às vezes a gente confunde, a gente acha que, não, o fato de eu hoje não ter, sabe, absolutamente nada, a minha vida, sabe aquela pessoa que vive Excel? Tudo na ponta do lápis, tudo certinho, que é ótimo, é maravilhoso, faz parte. A prosperidade é como fosse um barco com 2 remos dentro dele. Uma é organização, outra é cumprir princípios. Se você está dentro de uma canoa que você rema princípios e organização, o que acontece? Você vai para frente. Agora, se você é um cara muito organizado, tudo no Excel, tudo, mas não cumpre o princípio, não devolve o que é do Senhor, não oferta, não primicia, você vai fazer só assim na sua vida, o tempo todo. Só indo para um lado. O contrário também é verdade. Se você é uma pessoa, não, eu oferto, eu dizimo, e chega final de mês você não tem dinheiro para sair com a tua família, o que está acontecendo na tua vida? Você está
só remando de um lado. A questão não é essa. A questão não é eu estar bem diante de todo mundo na perfeição. O entendimento que eu tenho é que é o seguinte: quando em algo na minha vida está parado, há uma mancha, há alguma coisa, eu preciso clamar. E aquilo que eu aprendi com meus erros, eu preciso ensinar pessoas. Diga assim, ó, a ferida que foi sarada em mim, Deus quer usar para curar pessoas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Jesus era conhecido por aquilo que ele ensinava e fazia. E nós somos conhecidos como é dentro da tua família, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, da faculdade. Como você está sendo conhecido? Abre comigo, por favor, em Atos capítulo 4, versículo 13. Atos 4, 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens, diga assim comigo, homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com... Você está vendo, irmão, que não é porque eu porque isso, porque não tem a ver com isso, irmão. Tem a ver com aquilo que você está vivendo. Diga para a pessoa do seu lado, é vida na vida, irmão. Olha só, o povo viu, sabendo, o povo não é enganado. Irmãos, o povo não é enganado, irmão. Você já viu aquele ditado que diz que mentira tem perna curta? É uma verdade. Todo mundo, você pode fingir que você é o bambambam da coisa por algum tempo. Mas chegar uma hora, Deus proporciona uma situação, a cilada vem, que Deus permite, aí você mostra quem você é. O que adianta? Não é melhor você chegar rasgando, como diz assim, não, eu sou assim, pronto, acabou, quer, não quer, diz. E assim é. Olha aqui. Sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Você quer maior exemplo, irmão, quando você vive aquilo que você está falando? Ah, pastor, eu vou falar sobre graça, sobre misericórdia, mas você não tem. Você só tem graça e misericórdia da tua forma, da tua maneira, daquilo que você acha. Ah não, pastor, mas é porque, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas quando você vem um não, você pronto, você não, pá. Irmãos, não é assim. Como você tem sido conhecido no meio da sua casa, da sua família, nos teus parentes, na tua rua, e aí você vai pensando outra coisa. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todo vós, mencionando vós em nossas orações e sem cessar. Depois você lê então até o versículo 10, você vai vendo que Paulo está louvando a Deus pela vida dos irmãos. Você vai ver que ele está dizendo assim, nossa, como eu sou feliz pela vida de vocês, aquilo que vocês têm feito, aquilo que vocês têm acontecido. Diga assim comigo, ser conhecido pela igreja. Diga assim, ser conhecido pela sociedade, como servo de Deus. Não alguém que é engravatadinho, bonitinho, que sabe, não é isso, irmão. Servo de Deus. Servo de Deus. E outra, não é eu chegar para as pessoas e querer mostrar o meu cartão de visita, como quem diz assim, ó, eu sou essa pessoa aqui, ó. Diga para a pessoa do seu lado, deixa o povo ver primeiro. Fala para outra pessoa, deixa o povo ver primeiro. Salmos 91, do 14 ao 16. Salmos capítulo 91, do 14 ao 16. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Olha só. Ele me invocará e eu lhes responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Diga assim comigo, ser conhecido por Deus. Ah, mas eu sou filho de Deus, eu mereço. Não, irmãos. Só é filho quem entrega a sua vida a Jesus. Só é filho quem tem os frutos. Só é filho aquele que entende que Cristo é tudo.
Não é só, porque eu sou também filho de Deus, pastor, eu merecia isso. Irmãos, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Então diga assim, ser conhecido pelo que somos. Outro ponto também, hein? Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus 5, 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos... Diga assim comigo, eu posso, eu devo, eu quero atrair pessoas para ajudá-los. Irmãos, está sendo ministrado aqui no Solidificar sobre Atos, a igreja. E uma das bases do livro de Atos é o apostolado, é você falar de Jesus, é você sair das quatro paredes, é você entender sobre aquilo que Deus espera que eu e você venhamos escrever. É verdade que é um livro ainda que está em aberto, está sendo escrito até os dias de hoje. Assim como tudo que nós estamos pregando aqui na igreja, tudo que é ensinado no GA, tudo que é ministrado nas reuniões de mulheres, dos homens, assim como tudo que te trouxe até aqui, tudo, imagina tudo que você já leu, já ouviu, já passou, e tudo. Só tem sentido se você botar em prática, sim ou não? Qual é o sentido de Cristo ter te tirado do lamaçal de pecado, a Bíblia diz lamaçal de lodo, e posto teus pés sobre uma rocha, para que você viva do mesmo jeito que você vivia antes? Qual é o sentido? Qual é o sentido de você viver a vida inteira absorvendo coisas, vivendo coisas, buscando coisas, querendo coisas, para que quando você, como cristão, você não consegue colocar uma vírgula em prática? Qual é o sentido disso? Se nós não entendemos que o Senhor nos chamou para um ambiente de brilho. Aqui o contexto também, você pode ler que é aquele contexto em que Jesus diz o seguinte: nós somos sal e luz da terra. Nós somos sal e luz. Sal para que você gere sede nas pessoas. Não é só dar tempero onde está... Como é que é quando não tem gosto? Insosso. Quem está perto de você tem que ter sede daquilo que você carrega. Quem está perto de você tem que ter o que? Sede daquilo que você tem vivido. Ela olhar para você e dizer assim: rapaz do céu, fulano de tal era assim. Olha só como está a vida desse homem. Olha como está a vida dessa mulher. Olha como as coisas mudam. E é sobre isso que nós temos que aprender, que o Senhor nos quer posicionados. Ele quer que eu e você estejamos posicionados nesse lugar, onde as pessoas veem a transformação do nosso caráter, da nossa fala, da nossa forma de andar, da nossa forma de vestir. Não é ser como todo mundo. Eu sei que nós somos frutos do meio, eu sei que nós estamos numa sociedade que exige da gente, como diz a história, sempre nos coloca no lugar de quina da mesa, como diz o outro. Mas a verdade é, o Senhor não me chamou para me amoldar esse século. Pelo contrário, Ele me chamou para transformar esse século. Diga assim comigo: não vos amoldeis a esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lembra o que foi pregado domingo passado? Ver e experimentar. Você precisa decidir o que você quer viver nesses dias. Se você quer sempre ver os outros mudando, você sempre quer ver as situações dos outros sendo transformadas, você quer sempre ver, ou você quer experimentar de algo sobrenatural na sua vida? Diga assim: eu quero o sobrenatural de Deus. Mas tem que ter conhecimento. Tem que entender do que está sendo falado. Então, vamos atrair pessoas para ajudá-lo, sim ou não? Precisamos. Diga assim para a pessoa: ore para que você ajude uma pessoa. Diga para ela assim: ore para você ajudar uma pessoa. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui, antes que você entenda. Não estou falando de financeiro apenas, tá, irmão? Não é isso. Com aquilo que você tem, Deus vai usar para você ajudar pessoas. Às vezes a gente acha que a igreja é um lugar onde a gente tem que resolver todas as coisas. Não é bem assim, irmão. Pelo contrário, nós precisamos entender que cada um de nós fazemos parte de um corpo. E esse corpo, ele precisa ser bem ajustado. Então, se você pode estar passando por necessidade financeira, não tenha dúvida.
Mas a verdade é o seguinte: se você quer ajuda, deixe ser ajudado. Não pense você que, não, eu estou precisando disso, me ajuda com isso. Não, mas para que isso? Calma, vamos tentar te ajudar. Porque talvez o problema não é aquela ajuda que você quer. O problema é a maneira como você está vendo aquilo que você precisa. Nem sempre é da forma que a gente quer, mas sim da maneira que tem que ser, em nome de Jesus. Quem crê assim, diga amém. Outro ponto também, Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, do versículo 8 ao 18. Atos 14, do 8 ao 18. Quando há uma mudança dentro de nós, a primeira coisa, nós somos conhecidos pelo que somos. A segunda, quando nós nos posicionamos, as pessoas nos procuram para ajudá-la. E o terceiro ponto é esse, exatamente isso. Quando uma pessoa entende que o que ela está refletindo é do Senhor, a glória não é para ela. A glória não é para ela. O que Paulo está dizendo ali? Olha só. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, a qual jamais pudera andar. Preste atenção. Versículo 10. 8, né? 9. Esse homem ouviu falar, Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licônica, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. Olha aí. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Versículo 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgando-se as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vós convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Versículo 16. O qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Olha só, irmãos. Aqui, se Paulo e Barnabé não tivessem um coração alinhado com a verdade de Deus, entendendo que quem fez foi o Senhor, o que eles iam dizer? Nossa, realmente eu fiz isso. Aí, é a misericórdia do Senhor que eu fiz. Só a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus, porque falsidade. O versículo, volta ali o versículo 14, por favor. Irmãos, eu entendo que uma pessoa, olha aqui para mim, quando entende que a vida dela, ela está no Senhor, tudo que ela recebe e que ela se torna foco, a primeira coisa que ela faz é o seguinte: rasgando as suas vestes. Sabe esse sentido, o que simboliza isso? É mais ou menos assim, talvez eu deixei transparecer que fui eu que mereci. Então, Deus, deixa eu sair de foco. Não sou eu o foco, não tem nada a ver comigo, sabe, tem tudo a ver contigo. Não é minhas mãos, não é o que eu sei, não tem absolutamente nada com isso. Mas é assim, só o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia na minha vida. Isso, irmãos, é atrair pessoas para a glória do Senhor. Não é porque você tem dons, não é porque eu tenho conhecimento, não é porque eu sei, eu tenho dinheiro, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquilo que Deus quer me usar da forma que Ele quer e da maneira que Ele espera que eu e você estejamos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Pastor, mas olha, eu tenho isso, irmãos. Se Deus te deu por graça e misericórdia, não queira ser pai daquilo que foi Deus que te entregou. Não queira, fazer a centralidade da sua vida nesse ambiente como se nada te... Não é assim, irmão. Diga assim comigo: eu preciso
rasgar as minhas vestes. Tem uma música que fala sobre isso, né? Eu já coloquei... Cantamos agora, né? As minhas vestes brancas. Sabe o que é vestes brancas, irmão? Não é porque você está purificado 100%, não. É graça e misericórdia. É buscar isso. É querer isso. Paulo e Barnabé tiveram uma oportunidade que talvez muitos de nós... Como a gente reagiria quando alguém chega e bate nas tuas costas? Nossa, que mulher de Deus, que homem de Deus. Lembre-se, irmãos, o versículo diz: o homem é provado nos louvores que recebe. O homem é provado quando está dando tudo certo. Quando está tudo certo, Deus olha assim, vamos ver o coração desse abençoado, dessa abençoada. Mas os meus filhos são a bênção. Eu ensinei eles. O Senhor. Não, porque eu construí o império. Eu sou. Deus. Tu, né? Não, é porque na minha casa tem uma fartura. Porque eu tenho trabalhado e... Quantos estão entendendo aqui que é o Senhor? Diga assim, não é eu, é apesar de mim. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã em nome de Jesus? Alinhe teu coração a essa verdade que você vai ver como você vai experimentar de uma prosperidade de Deus. Prosperidade essa que não tem a ver com nada de finanças. Pelo contrário, é não ter falta de nada. É não ter falta de nada. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11. O grupo de louvor pode vir aqui em cima. Filipenses 2, do 5 ao 11, diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Diga assim comigo, a recompensa é nele. Quantos estão entendendo que o que Deus quer fazer é de dentro para fora? É de dentro para fora. Pastor, mas poxa, eu tenho esse sonho, essa vontade, esse desejo. Claro, a Bíblia diz que os planos são nossos, mas a resposta certa vem de Deus. Os seus sonhos, não é que você tem que parar de sonhar, você tem que sonhar, você tem que buscar, você tem que fazer seu papel. Eu falei isso no começo. Mas no fim de tudo, o nosso coração é ponderado. Davi diz que o Senhor esquadrinha o nosso coração. Ele pega o nosso coração e bota pontinho, pontinho em cada lugar. É sobre isso. A transformação que Deus espera está de dentro para fora. É um ambiente onde Ele precisa ser, adorado, porque quando Ele é o centro das coisas, tudo em nossa volta muda. Tudo em nossa volta tem um outro sentido, em nome de Jesus. Amém? Queria que você ficasse de pé.